Agora nós teremos o prazer de conversar com Marcela Castor, professora de hebraico bíblico, história e literatura bíblica. Vamos falar hoje sobre o contexto político e sociocultural da época de Jesus. Quais eram as particularidades daquele período? Por que Jesus não foi reconhecido pelo seu povo? Essas e outras questões nós vamos conversar agora. Bom dia, Marcela! Bem-vinda de volta! Bom dia, Moninha, tudo bom? Bom dia para todo mundo. Alegria ter você aqui, viu? Também estou muito feliz de voltar. Obrigada pelo convite de novo. Marcela, Deus poderia ter enviado Jesus ao mundo em diferentes épocas, mas por algum motivo e pela sabedoria e propósito de Deus, Jesus Cristo habitou entre nós há 2021 anos e em um contexto específico. Do ponto de vista histórico, político e social, existe um motivo para que essa promessa tenha se cumprida naquele contexto? Olha, Moninha, a gente, quando pega toda a trajetória da história do povo de Israel, entende por que aquele período era um período bastante especial e por que estavam tanto esperando e precisando de um Messias, de um Mashiach em hebraico, um ungido para libertar o povo. Então, primeiro a gente conhece lá no comecinho da história de Israel, quando eles eram escravos no Egito, e então Deus envia Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Depois a gente tem um outro período, que é o período da Babilônia, em que eles estavam no exílio na Babilônia, e então eles conseguem voltar para Israel e reconstruir o templo. Nesse período, os romanos estavam maltratando demais Israel. Eles estavam passando fome, eles passavam muito aperto com o Império Romano. Eles eram muito cruéis, né? As formas de castigo das pessoas eram as formas mais cruéis de se castigar alguém. Então, eles estavam num período clamando por um Messias. Todos os movimentos judaicos, tanto os políticos quanto os religiosos, clamavam por um Messias. E Mas aí Jesus nasce nesse contexto. nesse contexto, o Império Romano, né? Então, quando a gente vê Zaqueu, quando a gente vê Mateus, né, que eram publicanos, cobrador de impostos, trabalhavam para o Império Romano e os próprios judeus tinham eles como traidores, né? Qual que era a influência do Império Romano sobre o povo judeu? Olha, funcionava assim. O Império Romano oferecia proteção para Israel em troca de dinheiro, impostos. E esses impostos aumentavam à medida que aquele que governava Israel queria agradar ainda mais os romanos. Então, para agradar os romanos, eles faziam grandes construções. Para agradar os romanos, eles davam muitos presentes para o imperador, para os governadores, né? Para as pessoas politicamente influentes. Esses presentes eram muito caros. E quem que produz dinheiro num povo? A população trabalhadora. Então, como que ele pagava essas contas das grandes construções e dos presentes caros? Através de impostos que aumentavam de tempos em tempos. Então, por exemplo, num período de seca, quando o agricultor não tinha colheita, ele não tinha como pagar aquele imposto. Então, ele tinha que fazer empréstimo para conseguir pagar o imposto e não perder as suas terras, e ainda ficava sem comida. Essa era a realidade. Então, quem cobrava esse imposto era a pessoa que estava de frente para aquela tragédia. Então, eles eram dados como traidores. A milícia, né? A gente está vendo a milícia desde sempre, né? Desde sempre, porque às vezes eles ainda cobravam mais caro para tirar o deles, né? Ainda tinha isso. Marcela, eu posso dizer então que o Messias que os judeus esperavam era um libertador político, e aí eles não recebem, não reconhecem Jesus, porque Jesus não era político?
Exatamente, porque tudo que Israel conhece de manifestação divina são manifestações políticas. Então, libertar o povo do Egito é uma libertação política. Voltar do exílio para Israel, reconstruir o templo, é um movimento político. Então, isso é tudo que conhecem, né? E Jesus apresenta uma salvação e uma libertação da alma. É, É e muito aí diferente. é muito diferente. Nós conhecemos muito sobre os 3 anos do ministério de Jesus. Mas antes disso, Uhum. o que a gente sabe sobre Jesus, o carpinteiro? Outro dia eu estava vendo você falar e você falava assim, gente, Jesus era como se fosse um pedreiro hoje. Eu falava, meu Deus, você ia dar ouvido para um pedreiro? Eu falava, gente, mas é isso mesmo. Queria que você colocasse isso que você falou na live, depois no final a gente convida as pessoas, mas a importância de entender quem foi Jesus antes desses três, esse carpinteiro, esse pedreiro. Então, quando a gente fala que Jesus era carpinteiro, assim como seu pai, né? Todo mundo imagina que Jesus, junto com seu pai José, faziam cozinhas planejadas, né? Móveis incríveis. Mas o carpinteiro da época, ele era o pedreiro, porque as construções eram feitas de madeira e pedra. Então, o carpinteiro era aquele que trabalhava na construção civil. E muito das parábolas de Jesus mostra o conhecimento de uma vida muito rica. Como são as pessoas ricas? E como Jesus saberia como são as pessoas ricas se ele era de Nazaré? Nazaré é como, trazendo para os dias de hoje, é uma comunidade muito distante. Tanto que tem um versículo que diz assim, né? Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Olha qual era a visão que as pessoas tinham do lugar que Jesus cresceu. E Jesus trabalhava na construção civil para as pessoas ricas, porque são as pessoas ricas que constroem. E todo esse conhecimento, toda essa experiência de 30 anos de Jesus no dia a dia, como um trabalhador da construção civil, ela surge nas parábolas, como ele conhecia a realidade daquele povo em todas as esferas, desde as esferas mais ricas até as esferas mais pobres. Agora, é verdade que nos dias de hoje, a gente provavelmente não daria ouvidos a um pedreiro que subisse numa montanha e falasse sobre a salvação da alma, como aquele monte das bem-aventuranças, né? Provavelmente a gente não daria ouvidos. É sério, profundo, porque se a gente vê, se Jesus viesse hoje, jamais ele vai vir na comunidade. Ele vai vir no meio dos excluídos, foi aonde ele veio, né? E de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Marcela. Exatamente. E aí, é por isso, então, que o ministério de Jesus incomodou tanto os líderes religiosos da época. E quem eram esses líderes? Então, o que acontece aqui dentro dessa realidade? O Império Romano está dominando Israel de uma forma muito cruel. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão desempregadas, principalmente porque elas faziam empréstimos para pagar os impostos e ficavam sem nada para elas. Então, elas estavam ali procurando alguma coisa, atrás de ajuda. Eles sentiam fome, né? Você vê que Jesus tem que multiplicar pão e peixe para alimentar a multidão, uma multidão de pessoas desesperadas, que estavam ali seguindo Jesus atrás de alguma salvação. E aí, para completar, tinha muita gente doente ainda numa situação como essa. Como a situação do povo era uma situação muito delicada, é muito natural que em todo período de opressão o povo se revolte. Então, todo mundo queria a mesma coisa, se livrar do Império Romano. E aí existiam muitos grupos, e alguns grupos religiosos diziam o seguinte: se a gente, tudo que está acontecendo é culpa nossa, é culpa do nosso pecado. Se a gente deixar de pecar, Deus vai aliviar e os romanos se tornarão bons, ou eles irão embora, alguma coisa vai acontecer. Mas toda a culpa é a culpa do pecado do povo. Então ficava um grupo religioso
tomando conta de outro grupo religioso, como se fosse assim: a culpa do que nós vivemos hoje é por causa do pecado de vocês, porque a noção de salvação nessa época era uma noção de salvação coletiva, não individual. Então, se está todo mundo no mesmo barco, ninguém pode ficar pecando, senão todo mundo afunda. E aí ficava um cobrando do outro. E dentro desses grupos tinham aqueles que diziam assim: se Deus colocou os romanos aqui, essa é a vontade de Deus, não vamos nos revoltar contra eles. Porque se a gente se revolta, a contrapartida romana vai atingir todo mundo, eles não vão escolher quem que a gente vai atingir. E Jesus trazendo essa mensagem da salvação da alma, eles entendiam sobre o reino de Deus naquela época que não tinha diferença de reino divino. Todo mundo achava que era a mesma coisa, especialmente entre o Império Romano. Então, anunciar que é chegado o reino de Deus era uma ameaça. Entende? Tendo uma ameaça fortíssima. E aí, Marcela, para a gente poder encerrar, porque essa é uma dúvida sempre que as pessoas têm recorrente. Quem eram os fariseus? É porque falar, os fariseus eram os observantes da lei, era um partido político, era quem fez. Quem eram eles? Os fariseus, eles, olha, se a gente tem uma Bíblia hoje, um Antigo Testamento hoje, a gente deve isso aos fariseus, porque eles eram os zelosos. A origem, né, tem essa ideia de que eles tinham zelo por tudo o que era sagrado e por tudo o que era de Deus. E eles faziam muitas cópias dos livros sagrados, porque naquela época não tinha uma Bíblia, um Antigo Testamento como a gente conhece hoje. Eram livros separados. Então, eles eram muito zelosos por tudo aquilo que representava Deus, a lei de Moisés e o judaísmo. Eles cuidavam disso com muito fervor. E naquela época não tinha diferença entre religião e política. Então, as leis de Israel são também as leis da Bíblia. Então, quando você vai para Israel hoje, por exemplo, está na Bíblia que não pode trabalhar no Shabat. Então, Israel no Shabat, você não aperta nem o botãozinho do elevador. O elevador fica no automático, para ninguém ter trabalho. É não trabalhar e não ter trabalho. Só funciona aquilo que é essencial à vida, né? Seja na segurança, seja na saúde. Todo o resto fecha. Então, não existe diferença. E os fariseus, eles estavam, claro, esperando um Messias político e muito religioso. Porque tudo que Israel conhece se você obedecer os meus mandamentos, vocês serão isentos, né, dessa opressão de outros povos, não vai faltar comida. Então, se está faltando, para o fariseu é porque o povo está pecando. Entende? Então, eles ficavam cobrando de Jesus o tempo todo. Vocês podem notar que eles estão o tempo todo cobrando uma postura mais religiosa de Jesus. Eles não acusam Jesus de não ser judeu. Eles não acusam Jesus de ser um mau religioso, mas eles querem que Jesus seja ainda melhor naquilo que ele faz. Na fiscalização. Fiscaliza Vigiando. tudo. Marcela, de tudo que a gente falou, né? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de falar que talvez a gente não tenha falado? Senão vamos partir para divulgar os nossos cursos. Olha, tem uma coisa que é muito importante. Eu acredito, assim. Primeiro, ler a Bíblia com muita atenção, não ficar pegando versículos soltos, sabe? Seja forte e corajoso. Não pegar as coisas soltas, entender todo o contexto. Conta muito disso pra gente. A outra coisa é tentar não ler os subtítulos, porque quando a gente lê um subtítulo da Bíblia, a gente já faz a leitura do capítulo com aquela intenção do subtítulo. Então, o ideal é ler sem aquele subtítulo para ver o que a Bíblia está te contando naquele dia. E, assim, conhecer a realidade da época, né, de como foi o Império Romano, como isso foi para Israel, da outra dimensão dos evangelhos e a admiração por Jesus, pasmem, aumenta e muito. É maravilhoso mesmo quando a gente olha
para aquele onde ele vivia, o que ele via. A gente consegue entender muitas coisas que aconteceu, o que aconteceu, por que aconteceu, quando a gente olha para a cultura judaica. Gente, quiser seguir a Marcela, @CelaCastor, tá na tela. Marcela, Cela com 2 L's, Castor. A Marcela dá cursos online, cursos de 21 dias. Vamos falar do Vivencializar? O Vivencializa. Vivencializa é um projeto que eu ensino como seguir os mandamentos de Jesus ali no Evangelho de Mateus no dia a dia. Então, o que eu faço? Eu ensino o contexto da época daquela lição e aí a gente traz para o nosso dia a dia. Como que eu posso obedecer isso hoje? Com a minha família, no meu trabalho, cuidando da minha saúde, como que eu faço isso hoje? Então, o Vivencializa é um projeto de 21 dias com 21 lições do Evangelho de Mateus. A próxima turma começa em novembro, a gente está no Esquenta lá no meu Instagram, né, Moninha? Isso mesmo. Eu estou fazendo algumas lives explicando um pouco sobre isso. Se vocês quiserem participar, já tem uma live gravada, onde eu falo sobre bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É verdade, é muito bom, eu indico demais. Segue lá, link na bio, @CelaCastor. Querida, muito obrigada. Deus abençoe muito o seu trabalho, Obrigada, viu? Maurinha. Beijo para todo mundo. Um beijo.